Irmão espírita, se você sente nesse momento que precisa reativar ou potencializar a sua vida espiritual, então está na hora de você resgatar e descobrir verdadeiramente qual é o seu propósito espiritual, para que você fique em paz com a sua consciência. Qual preço você está disposto a pagar pela inércia espiritual, se é que você já não está pagando? O preço do medo, do estresse, da ansiedade ou da depressão, o preço dos problemas de saúde, dos problemas familiares e problemas no trabalho, o preço do desequilíbrio energético e espiritual, da dor na consciência e, por fim, o alto preço do retardamento evolutivo. A hora da reativação chegou. O Sintonia no Bem, em parceria com as Casas Espíritas da nossa cidade, Jataí, tomaram a iniciativa de criar o evento Reativação Espiritual. Um evento para ajudar você a reativar a sua conexão com a espiritualidade e descobrir o seu propósito espiritual, para que você se sinta em paz com a sua consciência e volte a reacender o calor de Jesus no seu coração. Reativação espiritual vai ser algo diferente do que você já viu no movimento espírita. O evento contará com vivências práticas, com muito calor humano e também entretenimento, com a parte teórica de palestras e também com muitas práticas e interações. Teremos palestras musicais, apresentações artísticas, práticas de meditação, dinâmicas espirituais em grupo e muito calor humano. Reativação espiritual. Em novembro, no Centro de Cultura e Eventos de Jataí. Clique no botão que está nessa página e reserve sua cadeira agora. Boa noite, queridos ouvintes da Web Rádio Sintonia no Bem, os que acompanham os programas, os podcasts da rádio. Hoje estamos aqui com o podcast Ser Fraterno, agradecendo a todos que estão aqui conosco. Obrigada e boa noite, Rani. Boa noite, Fábio. Boa noite, Cláudio. Boa noite aí, pessoal. Boa noite para Amandinha, que está sempre aqui nos acompanhando, a nossa mascotinha, né, gente? É a mascote do podcast Ser Fraterno. Qualquer dia ela vai ter o dela, né, Amanda? É, sim. Nós vamos iniciar, então, o nosso estudo de hoje com a oração do Servo Imperfeito, né? E é uma oração que nos auxilia muito na compreensão desses conteúdos e no entendimento da nossa condição, né? Da nossa condição que é de um servo imperfeito, né? Senhor, dura é a pedra, entretanto, com a tua sabedoria, temo-la empregada em obras de segurança. Violento é o fogo, todavia, sob a tua inspiração, foi ele posto em disciplina em auxílio da inteligência. Agressiva é a lâmina, no entanto, ao influxo do teu amparo, vemo-la piedosa na caridade da cirurgia. Enfermiço é o pântano, contudo, sob tua benevolência, encontramo-lo convertido em celeiro de flores. Eu também trago comigo a dureza da pedra, a violência do fogo, a agressividade da lâmina e a enfermidade do charco. Mas com a tua bênção de amor, posso desfrutar o privilégio de cooperar na construção do teu reino. Para isso, porém, Senhor, concede-me por acréscimo de misericórdia a felicidade de trabalhar e ensina-me a receber o dom de servir. Que assim seja. Que assim seja. Bom, nós estamos dando continuidade ao estudo do livro Vida e Sexo. Lembrando que esse livro já está no finalzinho, né? Nós estamos no capítulo 25. E, sendo o capítulo 25 o penúltimo capítulo, no nosso próximo encontro que a gente for falar, né, do último assunto do livro, nós já vamos começar a explanar sobre a nova obra que a gente vai iniciar o estudo, né? Então, hoje o assunto é sobre sexo e religião e sexo. E nós temos muita coisa a falar a respeito disso, né? Eu acho importante a gente trabalhar os tabus, as dificuldades hoje, que às vezes o pensamento fundamentalista, o pensamento muito punitivo a respeito do sexo faz com que as religiões manifestem determinadas regras, determinadas condutas que muitas vezes trazem, ao invés do que a gente espera, que é uma educação,
né? Uma educação para o bem de todos, uma educação para o bem individual, íntimo e para o bem de todos, no que se refere ao sexo, acaba trazendo alguns desequilíbrios, e desequilíbrios que dificilmente são resolvidos, né, na vida social. Então, é importante a gente colocar o lugar de cada um desses grandes pontos que balizam o desenvolvimento social e o desenvolvimento individual, né? E aí, hoje, quem vai começar a leitura é a Rani, né? E nós vamos, depois, né, nós vamos receber, caso as pessoas queiram perguntar a respeito de algumas dúvidas. Tem muitas dúvidas a respeito de por que a religião se posiciona como ela se posiciona. Será que realmente o que a religião coloca como erro, como pecado, como não aceitável, isso corresponde realmente com o que hoje a sociedade entende, né? E qual é esse papel que ela tem na construção de uma sociedade melhor, né? Levando em consideração esse assunto. Exatamente. Antes da gente começar a leitura, pessoal, nós vamos falar um pouquinho de um evento espírita que vai acontecer aqui na cidade, né, em Jataí, no dia 18/11 e 19. Né? Dia 18 é das 19 às 21h30, dia 19 das 14 às 20 horas, e chama Reativação Espiritual. Vai ser um evento muito bom, né, que vamos aí estar unidos, todas as casas espíritas de Jataí, para esse evento. É apenas R$20, e a gente espera que vocês estejam aí conosco para esse evento fenomenal, né? O link para compra também pode estar online, as informações está fixado aí embaixo do nosso podcast, tudo bem? Isso mesmo. Bacana. Eu quero reforçar, né, esse convite. Mesmo as pessoas, todo ano a gente fazia, né, no meio espírita, a gente tinha um evento muito importante, né, para o espiritismo, e que era procurado por pessoas que nunca tinham ido a uma casa espírita e acabavam a partir daí, né, tendo a iniciativa de buscar a Casa Espírita e conhecer os trabalhos da Casa Espírita, que era o congresso. E esse ano a gente não teve o congresso, mas essa proposta da reativação espiritual, eu acho que vai ser assim um marco, né, para o desenvolvimento dos trabalhos espíritas na nossa cidade. E acredito também que muita gente que não conhece sobre o espiritismo pode, a partir desse convite, se interessar um pouco mais em conhecer, em saber como funciona e tudo. Sim, né? Exatamente. E aí vai ter várias atividades, né, muito interessantes, aí, artísticas, atividades aí de meditação, né? Então é bem interessante, né? Quem sabe você se interesse lá em despertar a sua espiritualidade por um final de semana e continuar durante os outros, né? Justamente. Nós estamos aqui então em Vida e Sexo, ponto 25, né? Capítulo 25, Sexo e Religião. Como pode a alma, que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea, acabar de depurar-se? Sofrendo a prova de uma nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Resposta: depurando-se a alma, indubitavelmente experimentada uma transformação, mas para isso necessária lhe é a prova da vida corporal. O Livro dos Espíritos, questão 166. Muito bem. E a pergunta inicial aqui desse capítulo é uma pergunta que, quando você lê, você fica pensando assim, mas e o que isso tem a ver com sexo e o que isso tem a ver com religião, né? Exatamente. Primeira pergunta que se faz, né? E aí,
a pergunta está relacionada com a depuração do espírito. Esse é o eixo central dessa pergunta, né? Como o espírito se depura, ou seja, como ele se aprimora. Como que ele evolui, né? Evolui, exatamente. E aqui traz, né, como resposta dos espíritos, que através da vida corpórea. Né? Que a melhor forma de evoluir é através das reencarnações. E através das reencarnações, o espírito vai sendo experimentado, ele vai experimentando, vai aprendendo, vai conhecendo, e com essas experiências, com muita certeza, nós vamos vivenciar experiências positivas e experiências negativas, experiências no sucesso e experiências no fracasso. Muitas coisas vão passar pelas nossas vidas que nós vamos considerar como um fracasso, como um problema, uma má escolha, mas que vai transformando o nosso espírito de maneira que, mesmo os erros, mesmo os equívocos, as dificuldades, são mecanismos de aprendizado. E o espírito vai crescendo a partir daí. E para que ele chegue à vida corpórea, não existe outro método conhecido até hoje, a não ser que o método da concepção através do sexo, né? E essa condição sexual, ela vai continuar na nossa vida desde a nossa existência, pré-existência, até a condição do nosso desencarne. E mesmo depois que desencarnamos, a gente viu no conteúdo de carga erótica, que foi o nosso último estudo, mesmo depois que desencarnamos, nós carregamos para o nosso espírito, junto com o nosso espírito, né, nas nossas experiências, os nossos avanços e as nossas dificuldades relacionadas a essa área, né? Exatamente. Dar-se-á o fato de se isentar alguém dos impulsos e inquietações sexuais simplesmente por haver assumido compromissos de natureza religiosa? Claro que a lógica responde no espírito de sequência da natureza. A criatura que abraça encargos dessa ordem está procurando ou aceitando para si mesma agrilhões regeneradores ou educativos, de vez que ordenações e providências de caráter externo não transfiguram milagrosamente o mundo íntimo. As realizações da fé, por isso mesmo, se concretizam à base de porfiadas lutas da alma de si para consigo. Então, né, a gente está aqui verificando que mesmo às vezes uma promessa, né, de celibato, né, religioso, não muda o fato íntimo dessa pessoa quanto ao sexo, né? E que ela vai ter sim que passar por grandes provações de si para consigo. Então, né, ela vai ter que realmente lutar ali contra seus pendores naturais, que é naturais, né, sexuais. Né? Justamente. Então, assim, de forma bem simples, não adianta a gente se posicionar como fala, socialmente, não adianta diante das pessoas a gente ter apenas um posicionamento de, por eu ser um religioso, eu sou um santo. Eu vou conseguir assim, controlar, né, os meus instintos, de maneira né? simplória, né? Explicando isso daí de maneira simplória, mais ou menos isso, que muitas vezes a gente vê pessoas que estão à frente de trabalhos religiosos, que é justamente a discussão aí, será que se eu ingresso no trabalho religioso, será que isso diminui meus ímpetos sexuais? Será que isso muda a minha condição? E aí, a gente vê tantos irmãos que abraçam, né, atividades em ambientes religiosos e que, aos olhos da sociedade, e isso é construído culturalmente, pessoas que se escondem atrás da religião, basicamente são pessoas que têm melhores princípios e melhores condições morais do que os outros. Isso na visão da sociedade. Entretanto, vários são os exemplos que desmistificam isso,
né? E isso porque só dizer que sou religioso, ou só ingressar num trabalho religioso, só me responsabilizar e me comprometer com algum trabalho do bem, não significa que automaticamente eu vou ser uma pessoa do bem. Exatamente. E assim, a gente sabe que a nossa condição só muda internamente com a evolução. Isso, né? com a evolução com burilamento, moral. Isso. Então, assim, não adianta só dizer que é. Tem que ser. Justamente. Né? E o ser, né, a gente tem que conquistar. Então, esse controle sobre um instinto, como o sexual, né? Ele realmente vem com o tempo e com a evolução do espírito. Justo. Né? Não é somente com a vontade e com a promessa de que vai acontecer. E nós não estamos aqui dizendo que sexo é errado. Em momento nenhum nós estamos condenando o sexo aqui. Justamente. Né? A gente só está conversando a respeito assim. E o sexo e a religião? Quer dizer, quem escolhe não realizar o ato sexual por uma religião? Sim. Né? Então, aí a gente vem explicando, né, e conversando a respeito disso. Ninguém se burila de um dia para o outro. De que modo alienar condições inerentes à própria vida do espírito, acalentadas no curso das eras, tão somente em função de afirmativas verbais? E entendendo-se que as leis do universo não destroem o instinto, mas transformam-no em razão e angelitude, na passagem dos evos, pelos mecanismos da sublimação de forma a exigir a extinção dos estímulos genésicos em alguém, tão só porque alguém se consagre ao serviço divino da fé, quando esses mesmos estímulos são ingredientes da vida e da evolução, criados pela mesma providência divina para a sustentação e a elevação de todos os seres. Compreendida a inalienabilidade dos problemas sexuais nas individualidades representativas das ideias religiosas no mundo, é mais que razoável considerar que essas individualidades, em grande maioria, solicitaram para si próprios os controles da feição moral a que transitoriamente se vinculam, no tentame de extraírem deles o proveito máximo a favor de si próprias. Então, né? Escolhas que fizemos antes de vir para cá. Gente, vocês desculpem minha voz fanha hoje, porque o meu nariz está ótimo hoje. Ótimo. Eu já venho arrastando uns problemas de resfriado aí tá desse jeito. Então, o que acontece? O indivíduo, ele não adianta ele solicitar, né? Mesmo que isso seja um compromisso que foi feito antes, no projeto reencarnatório, solicitar que ele venha com alguns mecanismos de controle. Nesses mecanismos de controle, um deles, a religião, é muito importante. E a religião é muito importante por exercer um poder mesmo sobre a conduta humana. Né? Alguns de nós vai precisar de um controle maior, outros vão precisar única e exclusivamente de entendimento, mas na maior parte dos casos, das pessoas que escolhem estar em condição de religiões, por exemplo, que extremamente cerceiam o livre-arbítrio relacionado a essa parte da área sexual, né? Já que esse espírito ainda está numa condição ainda muito infantil relacionada a isso, é preciso ter uma rédea maior para sustentar a escolha de se educar na área sexual. Então, alguns vão precisar de uma educação mais rígida, outros vão precisar de uma educação mais leve. Contudo, todos nós estamos aqui em ambiente de se educar. E aí, o que é trazido aí é que nós não somos, nenhum de nós, estando reencarnado nesse planeta,
podemos considerar que temos uma condição moral muito mais evoluída do que o outro. A gente muitas vezes se escandaliza com a condição, às vezes, por exemplo, de líderes religiosos que caem em fraqueza em relação à área sexual. E é muito frequente você ouvir falar de escândalos, né, no espiritismo, na Igreja Católica, na Igreja Evangélica, em outros ambientes religiosos, né, casos escabrosos até. Né? E aí a gente fica, meu Deus, como isso pode acontecer dentro do ambiente onde a gente imagina que ali só pode ter Deus, só pode ter amor, só pode ter, né, o bem. E acontece por quê? Porque somos seres que estamos em aprendizado. E aí a gente também pode tocar no assunto, né, de que quanto mais preso fica, né, mais aquela vontade vem, né, isso em todos os sentidos, né, e pior fica, né? É como encarcerar, por exemplo, assim, ter fome e colocar uma comida na frente, com muita fome. O que vai acontecer? É um instinto, né? Que a gente vai acabar que uma hora vai avançar naquela comida. Avançar, porque no sentido assim, a gente vai perder a razão e deixar o instinto vir. Porque até no Evangelho diz assim, que com a evolução, os nossos instintos são tomados por sentimentos. Né? Então, conforme nós formos evoluindo, nós vamos deixando os instintos, a razão vai tomando conta e nós vamos criando sentimentos. Né? E com esses sentimentos nós vamos lidando até o ponto do controle. Nós estamos num mundo de provas e expiações e quando a gente vem com um pedido, né, para ter um maior controle sobre a sexualidade, com certeza eu tive desregramentos em outra encarnação. Né? E dizem aí, quando a gente lê livros psicografados de irmãos que contam a respeito disso, que a gente não solicita, a gente implora a espiritualidade, às vezes, para nos dar aquele tipo de condição, né? Sim. Mesmo a espiritualidade ali reunida, sabendo que nós temos mais propensão a falir do que a conseguir. Sim. Né? Mas diante da solicitação, diante das condições, nos proporciona esse tipo. E a gente vem a falir, como a falir em qualquer outro tipo de âmbito em nossas vidas. Por isso que quando a gente chega a falar de algum pendor moral que a gente não conseguiu vencer, a gente não pode se escandalizar. E isso em qualquer âmbito. Isso em sexual, isso em questão mesmo de homicídios, de, né? De roubos, né? De furtos, de pegar uma coisa que não é sua, de cobiçar a mulher do outro ou o homem do outro, né? Da questão da mentira, né? Das traições. Então, assim, são vários pendores. E o sexual é um deles, né? E a gente não tem que tratar que é o pior, né? Porque eu acho que em sede de erros morais, todos possuem a mesma gravidade. Sim. Porque nós vamos curar todos eles. Claro que, às vezes, eu tenho um que eu me envergonhe mais que o outro. Né? Porque, às vezes, eu tenho mais isso comigo. Né? E não adianta você realmente aprisionar e tentar esconder uma coisa que é sua. É melhor você olhar para aquele problema, tentar enfrentar, né? E conduzir ele de uma forma que você possa ter um controle mais ameno, mais leve. Sim. Né? Então, quando a gente trata aí de celibato, né? A gente vem vendo que aqui no livro, eles dizem assim, que é louvável, sim. Mas se a pessoa tiver condição para que enfrentar aquele pendor. Sim. Né? Se ele tiver condição o quê? Evolutiva, moral. Não é só
palavras. Justo. Se você tem um pendor de sexualidade mais alto, sua sexualidade realmente é mais alta, e aí vem com responsabilidades, etc., que você conduza isso com responsabilidade, escolha um parceiro, uma parceira, né? E se una, porque nós... também a gente viu também em Vida e Sexo que a evolução é pelo monogamismo, né? A monogamia. Então é um casal, né? Sim. Você escolhe e vai realmente viver aquilo ali, né? Isso. E quando nós nos colocamos numa condição de abster-se do sexo, e, por exemplo, no caso de pessoas que são religiosas que optam por não viver a vida sexual com parceiro e tudo, são escolhas que dependem muito dessa responsabilidade, desse amadurecimento evolutivo, porque quando nós escolhemos exclusivamente, somente, para que isso satisfaça alguma necessidade somente minha, muito provavelmente vai ser falido. Muito provavelmente eu não vou conseguir vencer esses pendores, né? E a gente vê que as pessoas que são grandes exemplos para a humanidade, que viveram dessa forma, sem ter um parceiro sexual, sem ter uma vida de construção de família e tudo, eles fizeram do universo, das pessoas à sua volta, a sua família. Então, eles dedicaram toda essa energia sexual, que é criativa, para a caridade, para atender o outro, né? Ele tinha uma condição moral, né? Que o ajudou, que realmente ele não sentia a necessidade, porque ele se ocupava. Sim. Né? E a ocupação dele era de coração, era de alma. Né? Então, ele não sentia a necessidade de ter um companheiro ou uma companheira sexual. Né? Então, é isso. Efetivamente, espíritos superiores e já erguidos a notáveis campos de elevação, unicamente por amor e sacrifício, tomam esse assento nas organizações religiosas da Terra, volvendo a reencarnação em atividades socorristas, nas quais impulsionam o progresso dos seus irmãos. Isso. Então, eles utilizam, né, essa força diferente. Esses missionários, gente, Sim. Missionários, certo? Que é então, diferente daquela pessoa como nós que implorou para vir com mecanismos de controle para não se exceder nessa área. Isso, são diferentes, né? Esses missionários do devotamento vibram em faixa de amor sublime, quase sempre inacessível à compreensão dos seus contemporâneos. Sim. Então, quer dizer que a gente não vai entender. E a gente não vai conseguir seguir. Justo. Né? Aí nós podemos fazer o parêntese e ver Chico, né? O exemplo de Chico. Divaldo, de tão incompreendido, Chico foi levado a um prostíbulo. Porque ninguém entendia por que ele não escolhia namorar, por que ele não escolhia se relacionar, né? E no prostíbulo, ele mostrou a que ele veio. Ele foi rezar com as prostitutas, né, gente? Porque elas precisavam ali de ajuda, né? Não ocorrem análogas circunstâncias entre aqueles outros que renascem sob o regime disciplinar, requisitados por eles contra eles mesmos, de vez que grande número desses obreiros das ideias religiosas, reencarnados em condições de prova, demonstram dificuldades e inibições múltiplas no corpo e na mente, quando não sofrem exagerada tendência aos desvarios sexuais. Tendência essa que habitualmente os mantém recolhidos ao medo de qualquer expansão afetiva. Sim. Então, as provas que a gente escolhe passar para que a gente tenha esse controle sexual e a gente não se exceda, quando nós estamos numa condição de imaturidade muito grande ainda, da moral, né, a imaturidade espiritual, a gente vai ter uma briga interna muito grande, que é uma briga do aquilo que eu quero com aquilo que eu posso fazer.
Então, eu quero isso, eu posso, eu não posso. E no âmbito sexual, o que a gente quer e o que a gente pode fazer tem um peso de responsabilidade e de compromisso muito grande. Então, e aí diz que a gente vai ser levada a desvarios, né? E a dificuldade de se relacionar por causa das inibições que são geradas através desse conflito entre a minha mente e o meu espírito, o que eu quero, o que eu posso, o que eu não posso fazer. Então, né, a gente teve aí uma notícia difícil, né, da questão do João de Deus, né? Um escândalo de proporção sexual, né? E tinha outros fatores, mas nós estamos dizendo aqui principalmente da questão sexual, né? E aí nós temos também padres, né? Que também não faz parte da religião espírita, e sim da religião católica. A gente já teve aí abusos por pastores, a gente já teve aí abusos, que eu digo, abusos na parte sexual de que você ofende a sua missão que você escolheu, a não ter sexo, né? E você acaba que extrapola. Sim. Né? E começa a se envolver com aquelas pessoas que estão ali em busca simplesmente do seu lado missionário. Espiritual. Isso, exatamente. Do seu lado, assim, de amor transpessoal. Isso, exatamente. Né? E aí acontece esses desvarios que são colocados aí, que é porque a pessoa poderia utilizar dessa energia de forma equilibrada, coerente. E numa condição de eu estar impedido de alguma forma de utilizar, isso gera um escape, né? E é um escape muito grande que vai para a direção dos crimes, como a pedofilia, o estupro, o abuso sexual. Ele estoura. Então, como eu disse, por exemplo, na fome. Não sendo canalizado. Isso, com um prato de comida, você vai chegar num ponto de você já não se controlar mais. Exatamente. Né? E aí a gente leva em consideração que também nós vamos ter, a gente viu isso lá em Carga Erótica, além dos nossos irmãos, que são os nossos amigos espirituais, que nos ajudam a vencer as nossas dificuldades, que nos conduzem e nos intuem, né, para que a gente possa ir se educando melhor em todas as áreas da nossa vida, né? Também vamos estar acompanhados, e na área sexual isso é algo que é muito comum. Nós vamos estar acompanhados de irmãos que são viciados, né, em sexo, que são desencarnados, que desencarnaram nessa condição, né, e que utilizam da nossa energia para que nos conduza a atitudes extremas e criminosas nessa área. Exatamente. Temendo as manifestações do amor e bastas vezes condenado indebitamente os companheiros da humanidade pelo fato de se acomodarem a uniões respeitáveis e dignas. Na generalidade, receiam a si próprios e censuram os semelhantes no impulso inconsciente de lhes copiar a independência e a conduta. Eles escolhem não se unir a outro ser e ainda critica. Sim, né? E aí o que acontece? Pelo fato de não poder extravasar aquilo que já é interno deles, eles perseguem e criticam aqueles que o fazem livremente. Que se unem, né? Que às vezes também utilizam da sexualidade, né? Sim, aí, por exemplo, pessoas que perseguem muito homossexuais. Muito possivelmente são pessoas que têm internamente essa mesma vontade. Espelho, né? Essa mesma vontade de poder se expressar, mas se culpam, se condenam. Fala enrustidos, né? Isso, são os enrustidos, eles se condenam, se culpam, e aí, como ele vê o outro e ele não aceita que o outro faça o que ele não aceita para si, ele persegue, ele condena o outro. E tudo que a gente condena no outro, a gente tem dentro de si. É um espelho. Então, quando você critica alguém, olha para você e perceba. Nós não estamos dizendo de condenação aqui. Nós estamos dizendo, perceba o que te ofende. Por que te provoca?
né? O que aconteceu naquelas palavras, naqueles gestos, naquela conduta que te ofendeu tanto? Até para conhece-te a ti mesmo. Isso liberta. Porque você vai saber em qual lugar tá para você combater. Porque isso é pendores, né? A gente tem que enxergar as nossas sombras para saber onde dói, né? Então, quando eu vejo alguém, um homossexual, ou alguém que tenha pendores para o mesmo sexo e me ofendo, por quê? Qual que é o meu problema? O que eu tô vendo além de irmãos ali? Sim. Né? Sim, a gente vê muito assim, a gente utilizou esse exemplo, mas existem outros exemplos. Aconteceu na cidade onde eu morava um crime relacionado a comportamento sexual e foi um crime muito chocante, né? Era uma mulher que era casada e essa mulher tinha 3 filhos com um homem. E o comportamento sexual dela era totalmente desregrado. Era uma pessoa que era viciada mesmo em sexo. E ela tinha um comportamento muito questionável. Ninfomaníaco, né? Ninfomaníaca. E o comportamento dela era questionável porque, como a cidade era uma cidade pequena, então todo mundo sabia da vida de todo mundo. E era comum correr fofoca solto, à vontade, na cidade. E o que acontecia é que essa mulher, ela se relacionava com vários outros homens, inclusive homens casados. Ela era casada, ela tinha os filhos dela, e ela se relacionava com vários outros homens. E ela não fazia qualquer questão de esconder essa conduta. Então, era uma mulher extremamente bonita, extremamente atraente, sensual. Então, as pessoas viam ela na rua e tinha todo aquele julgamento social. A maior parte das mulheres, que eram mulheres que se consideravam mulheres do lar, mulheres comportadas, tinha um julgamento muito pesado em relação a ela. E achavam absurdo todo o comportamento dela, óbvio e naturalmente que não era uma conduta social aceitável, adequada. Entretanto, a gente via no julgamento das pessoas muito mais uma admiração, né, pelo que ela fazia, dentro daquele escândalo todo. Então, a admiração do tipo assim, eu queria tanto ser sensual assim, eu queria tanto atrair homens como ela atrai. Desse jeito, entendeu? né? E aí, não ter pudor, né, quanto à questão do sexo, porque assim, a gente não está dizendo que seja certo ela se envolver com homens casados e tal. Gradativamente as qualidades próprias e aprendendo à custa de trabalho e tempo como alcançar a sublimação que demandamos em marcha laboriosa para a conquista dos valores eternos. Sim. Lindo, né, gente? Em marcha laboriosa. Quer dizer que é trabalho. E esse trabalho não é externo somente. É um trabalho muito mais interno. Porque a partir do momento que você transborda esse ensinamento, você já faz uma atitude natural, sem forçar. Você não vai precisar de limites aqui, de pendores sexuais. Justo. Você mesmo já vai ter a capacidade de ter essa renúncia. Porque seria uma renúncia própria. Eu renuncio isso para me ter e auxiliar a humanidade, para me ajudar, para me fazer desempenhar melhor as minhas capacidades. Né? Para não ter essa ocupação, para mim não ter esse desgaste energético. Né? Então, se eu não tenho, que eu não me faça ter, né? E se você se comprometeu, que você tente ao máximo vencer esses pendores, com auxílio ali de profissionais, com auxílio mesmo de pessoas mais entendidas. E, no fim, não dou conta, renuncia. Renuncia àquilo que você não consegue e vá viver aquilo que você consegue viver. Mas com dignidade, sem ofender o próximo, sem ofender o direito do próximo também, né? De exercer sua capacidade, sem fazer crimes, sem atuar na criminalidade, né? Então, a gente tem um preceito assim,
por exemplo, a gente vai falar do divórcio. O divórcio é certo, né? Ninguém casou para separar. Mas desde o momento que se torna impossível a convivência, foi dito no Evangelho, né? Que melhor você separar aquilo que já está separado. Uhum. Então, você assumiu, né, um celibato, você assumiu ali uma vida religiosa que te impede de desenvolver a sexualidade e você não consegue mais. Uhum. Você está no limite da loucura, porque realmente passa ali ao desequilíbrio, né? Sim. De cometer isso e com mais dificuldade de sair ali daquilo ileso. Uhum. Então, você que escolha uma alternativa melhor, né? Que escolha um caminho de renúncia e seguir os seus padrões. Uhum. Né? A gente está conversando aqui com ser para ser, né? Que as dificuldades todos nós temos e nós estamos compreendendo essa dificuldade. Justamente. E assim, gente, desculpa que a minha vozinha tá toda rouca. Eu tô com o bichinho da garganta. Tá coçando a garganta sem parar. Bichinho. É o bichinho da garganta. E o nariz fanho, tá ótimo isso aqui. Desculpa a voz. Então, quando nós falamos de sexo e religião, a primeira coisa que as pessoas comuns vão questionar é por que a religião é tão incisiva com o sexo? Por que o sexo é um dos assuntos que mais tabu, né? Tabu e tem repercussão na religião. Por que a religião é tão aficionada ao sexo? Porque vejamos que... E uma proibição velada, né? Justamente. É uma proibição velada. E aí, ninguém fala, não pode falar. E nós podemos, exatamente, tem uma dificuldade de explanar esse tema Sim. de forma clara, de forma pedagógica, para educar. E na dificuldade de explanar de forma pedagógica, acabam se criando regras que são regras muito mais punitivas, de cercear, de esconder do que utilização certa, né? Exato. Correta. De esconder os instintos sexuais do que saber lidar com eles e saber administrar essa energia. E daí a gente vê que a religião traz muita carga cultural e de poder em cima, né, desse assunto. Tanto que cada religião vai ter o seu apanhado de regras relacionadas a sexo. E aí, nós... indivíduos imperfeitos, buscando aprendizado, muitos de nós vamos nos ligar a religiões que estão relacionadas com a nossa condição, com o nosso nível de entendimento. Então vai ter... E com a necessidade, né? Justamente. Vai ter religião, por exemplo, que vai proibir o sexo antes do casamento. Quantos dos fiéis não vão conseguir estar dentro dessa condição? E vão achar que estão em pecado e às vezes tem muitos que procuram suicídio por causa disso. Exatamente. Ou que burla a regra de forma que ninguém saiba como, né? E assim, são muitos os casos de jovens que, por exemplo, provocam o aborto para que ninguém saiba que está cometendo o ato sexual antes do casamento. Então, engravidam, provocam o aborto. Então, muitos abortos são motivados por essa condição. E se todo mundo saber? E se todo mundo souber que eu estou... que eu estou fazendo sexo, que eu já tenho uma vida sexual ativa? E aí? Então, existem religiões, por exemplo, e que a gente no Brasil, nós estamos muito mais habituados à nossa cultura das religiões cristãs. Então, na cultura das religiões cristãs, existe um conservadorismo muito, muito grande relacionado ao sexo. Então, vai existir, e de forma comum, essa proibição do sexo antes do casamento, a questão
do sexo anal, a questão do sexo homossexual, né, da relação homossexual. Todos esses casos aqui, nós já temos claro quais são as condições que as igrejas colocam. E existem igrejas e religiões fora do Brasil que, por exemplo, incentivam o casamento com crianças. Existem religiões que incentivam a poligamia, né? Existem lugares. Então, tudo depende de cultura. Por isso, a gente não pode dizer o que é certo e o que é errado no sexo. O Espiritismo, por exemplo, leva-nos a entender não como o que é certo, o que é errado, mas no que aquela responsabilidade vai me afetar ou afetar o outro, né? Ou afetar os dois. Então, o Espiritismo traz essa condição de que somos nós, indivíduos, que devemos buscar para nós um melhoramento, e esse melhoramento passa por eu saber que responsabilidade, que compromisso que eu tenho comigo e com o outro, para o meu desenvolvimento moral e para ajudar os meus irmãos nesse desenvolvimento. Tudo gira em responsabilidade. Justamente. Né? E consequências. Justamente. E aí, quando a gente vê, por exemplo, muitas vezes, nós que estamos no Espiritismo, há pessoas... Eu, por exemplo, já fui da igreja evangélica e eu tinha um questionamento muito grande a respeito desses tabus relacionados ao sexo, né? E eu fazia esses questionamentos e era alvo de escândalo, né? A atitude só de perguntar, não era de fazer, não, era de perguntar a respeito, de questionar, mas por quê? E isso e aquilo. E se a gente for realmente avaliar o conteúdo bíblico, que é a base de todas essas religiões cristãs, e que também é a base de produção do material espírita, o espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo é baseado em conteúdos da Bíblia, não é? Então, quando a gente faz uma análise dos textos, principalmente do Velho Testamento, a gente realmente não entende por que determinadas coisas aconteciam e ainda acontecem. Então, e a igreja é a favor ou é contra isso daqui? Então, assim, muito do que a gente tem hoje é estabelecido culturalmente para melhorar as relações sociais e para que a igreja continue tendo uma condição de poder sobre aqueles que são os fiéis, né? Se a humanidade fosse evoluída, não precisaria dessas regras pesadas, essas regras difíceis, né? Porque nós, tendo um pouquinho mais de evolução, eu entenderia que se eu lesar o meu irmão, eu saio lesado também. Exatamente. Então, se todos pudessem se guiar pela regra, amar ao próximo como a si mesmo, pronto. Tudo resolvido, né? Exatamente. E aí, tem... Fazer o outro que gostaria que fosse feito para você mesmo. Justo. E tem um material que não é religioso, é um estudo aprofundado sobre sexo e religião. O autor, o nome do livro é Sexo e Religião, e aqui o título dele, Sexo e Religião, do baile das virgens ao sexo sagrado homossexual. Existem religiões, por exemplo, que adotam o sexo homossexual como sagrado. Então, assim, aqui, por exemplo, para o Brasil, sequer podem casar. Né? Pessoas de mesmo sexo podem casar pelas leis e pelas regras do Brasil, né? Algumas são os templos religiosos que aceitam, né? Mas aqui não é tido como sagrado. E existem lugares e templos religiosos fora do Brasil que considera, para você ver a diferença de cultura de um lugar para outro. Então, esse livro traz assim, um conteúdo bem abrangente de como a religião vem se atuando nesse assunto e como a sociedade vê o sexo a partir do olhar da religião. É muito bacana. Eu acho que é um livro que é bem indicado, chama Sexo e Religião. Deixa eu falar que o autor é norueguês, eu não sei pronunciar direito, mas é Dag Oystein Edsjo. Sei lá. Eu sei que é Dag Oystein. Pronto, fica com essa parte aí que você vai achar. Né? Tá, em estante virtual, você vai encontrar ele facilmente. Aqui eu encontrei estante virtual. Então vamos para a oração, né?
Hoje nós vamos fazer uma oração contida no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, né? No capítulo 28, sobre as preces. É a 43. Deus de infinita bondade, digne-te de suavizar o amargor da posição em que se encontra. Aí vem com o nome, tá, gente? Se assim for a tua vontade, bons espíritos, em nome de Deus Todo-Poderoso, eu vos suplico que assistais nas suas aflições. Se no seu interesse elas lhe não puderem ser poupadas, fazei que compreenda que são necessárias o seu progresso. Dai-lhe confiança em Deus e no futuro, que lhes tornará menos acerbabas. Dai-lhes também forças para não sucumbir ao desespero, que lhe faria perder o fruto de seus sofrimentos e lhe tornaria ainda mais penosa o futuro e a situação. Encaminhai para ele o meu pensamento, a fim de que o ajude a manter-se corajoso. Que assim seja. Assim seja.